Projetar, nós vamos continuar nossos estudos em Filipenses. Então, nós já vínhamos estudando a carta aos Filipenses, então nós daremos continuidade nessa noite, nesta carta. Uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, que tinha um profundo carinho por aquela igreja. Então o apóstolo Paulo escreve ao longo da carta o carinho que ele tinha, a atenção que ele tinha com aquela igreja, pelo fato que aquela igreja, desde o começo do seu desenvolvimento, a igreja sempre o ajudou, sempre contribuiu no seu ministério, sempre abençoou outras igrejas em diversos lugares. Então o apóstolo Paulo sempre, ao longo da carta, fala da vontade de reencontrar aquela igreja, o desejo de voltar a ver aqueles irmãos. E também a preocupação do apóstolo Paulo com aquela igreja, pelo fato de alguns problemas que estavam acontecendo dentro da igreja, entre os irmãos da igreja, entre a liderança da igreja. Então o apóstolo Paulo traz a realidade daquela igreja, dizendo que eles precisavam viver aquilo que Deus queria deles. E é interessante que ao longo da carta, por diversas vezes, ele vai dizer: alegrai-vos no Senhor, mais uma vez eu digo, alegrai-vos no Senhor. Então o apóstolo Paulo ele vai trabalhar de duas realidades. A primeira realidade são os desafios da vida cristã, as dificuldades que nós temos em servir a Cristo. Mas também ele vai falar sobre as recompensas de servir a Cristo Jesus. Então ele vai colocar essas duas coisas na mesma realidade. Os desafios e as recompensas em servir a Cristo. Só esperar projetar. E é esse o tema da série da carta aos Filipenses. Abra no capítulo 3 e deixa aberto aí no capítulo 3. Está aqui? Está aberto? É lá em cima. Aí. Os desafios e recompensas em servir a Cristo. Vamos orar mais uma vez, em seguida nós continuaremos o estudo da palavra. Pai, nós somos gratos ao Senhor, a Deus, por essa noite, pelo fato, Deus, de poder começar um culto, ó Pai, falando da mensagem da cruz. Essa mensagem que chegou até nós, ó Deus, em poder, ó Deus, em autoridade. Ó Deus, dando a nós a possibilidade da salvação, ó Deus, e assim, ó Pai, podemos, na reconciliação contigo, andar na Tua presença, falar com o Senhor, sermos abençoados por Ti, ó Pai. E assim nessa noite, confiantes, ó Pai, dessa mensagem da cruz, nos colocamos diante do Senhor e pedimos a Tua bênção, a Tua ministração aos nossos corações, que Teu Santo Espírito, ó Pai, nos conduza ao entendimento da Tua palavra, e que assim, Deus, o nosso coração e a nossa mente estejam cativos no Senhor neste momento, ó Pai. Fala o nosso coração, por amor do Teu nome, em Cristo nosso Senhor, é que nós oramos. Amém, Senhor. Nós já vimos, ao longo da carta, alguns temas: liberdade em meio à escravidão, vitórias em meio às lutas, progresso em meio às oposições, esperança em meio às adversidades, unidade em meio às guerras, humildade em meio à soberba, santificação em meio à perversidade, honra em meio ao individualismo. E hoje, então, nós vamos trabalhar o seguinte tema: a verdadeira espiritualidade em meio à religiosidade. Então nós vivemos tempos onde a espiritualidade tem sido muito falado. Hoje, qualquer empresa, hoje eles prezam por palestras na questão de espiritualidade. E aí nós entendemos que quando nós estamos vivendo uma espiritualidade errada, ela se torna mais nada do que uma religiosidade na nossa vida. E aí o risco que nós temos de viver apenas uma religiosidade e não alimentar uma espiritualidade correta. E aí, capítulo 3 de Filipenses, do versículo 1 ao versículo 11, que diz assim: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros, que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que poderia confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel,
da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para conseguir Cristo, e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. A verdadeira espiritualidade em meio à religiosidade. Eu quero começar com uma pergunta bem simples e bem fácil. Quantas religiões existem no mundo? Quem consegue responder? Será que é tão simples assim ou é tão complicada essa pergunta? Com certeza veio a Índia na cabeça da gente assim, né? Quantas religiões tem naquele lugar? Imagino no mundo. Mas, para surpresa nossa, apenas 2. A criada pelo homem, aonde focaliza no homem, nas suas obras, nas suas atitudes, ou seja, o homem depende dele mesmo para que ele seja salvo. Então, praticamente todas as religiões do mundo incluem-se nessa. O homem buscando a sua própria salvação. E a única religião criada por Deus, que é onde então Deus salva pecadores. Aonde Deus vem ao encontro de pecadores para os salvar. Então a diferença entre as religiões é simplesmente essa. A maior parte busca então centralizar o homem como centro de todas as coisas, tudo depende do homem, e a outra que depende apenas de Deus para resgatar o homem. E aí então nós podemos pensar em várias religiões, vamos perceber essa realidade. Somente a cristã, somente a baseada em Cristo Jesus, na palavra de Deus, que parte de Deus para salvar o homem. Todas as outras dependem da atitude do homem para que ele seja salvo. E aí umas interpretações erradas, teologias erradas, que dizem que depende do homem para que ele seja salvo. Mas a bíblica é Deus salva pecadores. Se resume nesse sentido. E quando nós pensamos assim, o apóstolo Paulo diz, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Então o apóstolo Paulo, ao longo da carta, ele vai chamar a atenção da igreja, não somente na carta aos Filipenses, mas em todas as cartas do apóstolo Paulo, ele redireciona todos nós a Cristo Jesus. Ele vai dizer, por exemplo, aos romanos, já não há condenação nenhuma para quem está em Cristo Jesus. Ou seja, em todo o tempo a preocupação do apóstolo Paulo é apontar para que as pessoas olhem para Cristo Jesus. Qualquer tipo de espiritualidade que não esteja firmada na obra da cruz, ela se torna apenas uma religiosidade. E aí o apóstolo Paulo então coloca, alegrai-vos no Senhor. E é interessante que ele vai dizer, para mim, não gera desgosto nenhum em repetir as mesmas coisas, desde que vocês entendam, olhem para Jesus. E aí, nós entendemos que quando nós não estamos firmados no Senhor, pelo menos 3 riscos nós corremos. Primeiro, centralizar em nós e nas nossas obras. E queridos, isso é o que nós mais fazemos, mesmo sendo cristãos. O que nós mais fazemos é centralizar em nós, deixar de olhar para a obra de Cristo na cruz e olhar para nós mesmos. Quer ver um exemplo bem prático disso? Quando você vai na casa de alguém e aquela pessoa está assistindo um programa que não é tão interessante para a fé cristã. Aí você olha para a pessoa e fala assim, e se Jesus voltasse agora? Não é assim?
Você encontra alguém, algum irmãozinho da igreja, fazendo uma coisa errada, você fala, se Jesus voltasse agora, você não ia subir com ele. Por quê? Porque nós centralizamos na obra nossa. Olhamos para a nossa vida. Então nós falamos da salvação, no sentido assim, se nós estamos andando em santidade, nós somos salvos. Mas se nós tropeçarmos, nós iremos então abandonar a fé e assim nós perderemos a salvação. Ou seja, nós estamos firmando a salvação em nós mesmos. E queridos, se nós firmarmos a salvação em nós mesmos, ai de nós, se Deus nos deixasse a nossa própria sorte. A maior condenação que Deus pode dar ao homem é deixá-lo à sua própria sorte. E aí, apegar-nos à nossa religiosidade. Exemplo, o que mais acontece é quando nós estamos passando por dificuldades na nossa vida, o que nós pensamos? Eu preciso procurar uma igreja. Eu preciso mudar, eu preciso ir mais à igreja para que Deus possa mudar isso na minha vida. E aí eu começo a confiar nas minhas atitudes mais uma vez. Eu começo a olhar para aquilo que eu faço, para a maneira que eu vou agir diante das pessoas, para que através das minhas boas ações, eu seja digno de receber um favor de Deus. Então quando eu deixo de olhar para o Senhor, eu começo a olhar para a minha religiosidade. E também confiarmos nossa vida e nossa salvação a nós mesmos. Muitas pessoas hoje são depressivas, muitas pessoas hoje são feridas com igrejas, muitas pessoas não querem nem saber de ouvir de igrejas, porque simplesmente não conseguiram alcançar a sua própria salvação. Porque foi tanta regra colocada na sua mente, tanto peso lançado sobre as suas costas, que essas pessoas então olharam para si e disseram, eu não conseguirei ser salvo, não há mais condição para que eu seja salvo. Por quê? Porque eu me deparo com o meu pecado todos os dias. É como Davi disse, todos os dias o meu pecado está diante de mim. E quando eu olho para ele, eu entendo que eu não vou ser salvo. Então, colocar sobre as nossas costas a responsabilidade da nossa salvação, queridos, é pesado demais para nós. Nós não conseguiremos jamais alcançar a salvação através das nossas obras. E aí então são 3 erros que nós cometemos quando nós não estamos firmados no Senhor. E aí o apóstolo Paulo reforça, diante dessas possibilidades, permanecei no Senhor. Então o apóstolo Paulo vai falar aqui, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Ou seja, tomem cuidado com aquelas pessoas que trazem uma mensagem que de certa forma conforta o nosso coração, mas não é a mensagem da cruz. Há uma mensagem que talvez alivie a nossa carga neste mundo, mas não é a mensagem da cruz. Uma mensagem que pode até nos dar um certo conforto, uma certa esperança, mas não é a mensagem da cruz. Então cuidado com aquelas pessoas que começam a exigir demais de nós, achando que nós podemos fazer muito mais para que possamos alcançar a salvação do que Deus já fez. Então tomem cuidado com esse tipo de mensagem. E aí então desafios enfrentados pela igreja que o apóstolo Paulo vai trabalhar. O primeiro deles, ensinos que corrompiam a espiritualidade. Ensinos que iam corromper essa espiritualidade. É interessante olhar quando ele vai falar sobre a falsa circuncisão. O que seria essa falsa circuncisão que o apóstolo Paulo está falando? Pegando um contexto judaico, onde as pessoas firmavam apenas nas suas tradições, apenas nas festas que guardavam, nas datas, tudo aquilo que era o cerimonialismo do povo judeu. Então, quando vem Cristo Jesus, cumpre tudo o que deveria cumprir, e esse todo ritualismo é deixado para trás, desnecessário agora, porque Cristo cumpriu tudo o que a lei pedia. Agora, estando em Cristo, não era necessário mais praticar. Mas falsos obreiros se levantavam dentro da igreja e, corrompendo a mensagem da cruz, diziam que eles deveriam continuar guardando. Quando Paulo escreve aos Colossenses, ele deixa mais claro isso.
quando ele fala, ninguém vos julgue por causa de festas, por causa de anjos e costumes, não pode comer isso, não toque naquilo outro, ninguém vos julgue por causa disso. Isso era apenas sombra do que havia de vir. Ou seja, a Cristo Jesus agora é o nosso Salvador. Então ele cumpriu toda a lei. Então não há necessidade de rituais, não há necessidade de praticar tradições, mas ensinos entravam na igreja dessa forma. Todas as cartas que você lê do apóstolo Paulo, ele está escrevendo para a igreja. Então Paulo corrige um erro dentro da igreja. E queridos, nós corremos um grande risco disso. De corromper os ensinos de Cristo Jesus para que nossa religiosidade possa aparecer. Quantas coisas nós fazemos hoje na igreja que não é bíblico, que não faz parte daquilo que Deus nos ensinou, mas nós incluímos como um passo para a salvação. Quantas coisas que é tradição, que é costume da igreja, e que se você tentar mudar, parece que você está destruindo o que Deus fez. Coisas simples, coisas que você não tem na Bíblia, uma regra certa para aquilo que é feito. Um exemplo, se nós falarmos um exemplo bem simples. A partir do mês que vem, nós não teremos mais culto na igreja às quartas-feiras à noite. O que vai acontecer? Nós não teremos mais escola bíblica dominical na nossa igreja. A Neire já arrepiou-lhe. Que isso, pastor? Mas, queridos, isso é uma tradição que a igreja criou ao longo da história. Graças a Deus, uma boa tradição. Mas nós nos apegamos a isso para dizer se a pessoa é salva ou não. Aquela pessoa não vem na escola dominical, aquela pessoa nem vem de quarta-feira. Como assim vai para o céu? Se Jesus voltar domingo de manhã, ela está dormindo em casa. E aí nós começamos então a santificar programações da igreja, coisas que são rituais da igreja, e colocar acima do que Cristo fez na cruz. E aí então nós olhamos, por exemplo, momentos que nós ensinamos a palavra de Deus, e ela fala da cruz, nós começamos a argumentar contra. Mas não é só isso. Se a pessoa não fizer isso, não é de Deus. E aí nos surpreendemos quando encontramos pessoas totalmente diferentes de nós, mas que é de Deus, que teve encontro com Cristo Jesus. Mas talvez não se vista como nós nos vestimos, não fale como nós falamos, talvez não pratique a mesma religião que nós praticamos, e aí nós começamos a condenar denominações de igrejas, práticas cristãs, e achamos então que não, ensinos que corrompem a espiritualidade não está no nosso meio. Mas infelizmente na prática diária nós corremos o risco, como Paulo viveu na igreja aos Filipenses. Mas também falsos líderes dentro e fora da igreja. E esse com certeza é um dos maiores desafios da igreja do nosso tempo também. O apóstolo Paulo vai dizer, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Ele fala de dois tipos de líderes, os cães. Paulo se refere a judeus não convertidos. Aos judeus que não aceitaram Cristo Jesus como o Messias esperado, que não olharam para Jesus como o Salvador. Aí assim o que eles faziam, cercavam os cristãos e tentavam fazer com que abandonassem a fé. E aí tentavam então distorcer aquilo que eles aprendiam. E judeus convertidos, ou seja, os judaizantes, os que abraçaram a fé, mas traziam as suas tradições para dentro da igreja. Cristo nos salvou, mas para que a obra seja completa, nós precisamos disso também. É o que tem acontecido muito hoje, por exemplo, quando nós pegamos o catolicismo romano, que você pode ser salvo olhando para Cristo, mas Maria é corredentora. Se não adorar Maria, você não é salvo. Quando você olha, por exemplo, o adventismo, aonde você conhece a obra de Cristo, mas se você não guardar os ensinamentos de Ellen White, você não é salvo. Ou seja, traz coisas a mais do que o Evangelho diz, tenta implementar a cruz, já que a mensagem do Evangelho é simples demais. Como assim? Só crer no que Cristo fez na cruz me dá salvação? É simples demais isso. Eu preciso complicar um pouquinho mais. E também,
as intrigas entre lideranças, o partidarismo dentro da igreja. O apóstolo Paulo, mais para frente, ele vai falar exatamente isso. Que nós não podemos agir. No capítulo 2 ele trabalha, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Líderes tentando ganhar o seu espaço, líderes tentando usar a igreja para trazer benefício próprio, líderes tentando, talvez perde uma autoridade em casa, perde uma autoridade na sociedade, no lar, mas aqui eu trago uma autoridade maior e aqui eu mando. Então, ou seja, porque não consegue mais, perde o seu valor em meio à sociedade, em meio à igreja, à família, mas na igreja não, aqui eu mando. Então, ou seja, esse era o contexto que o apóstolo Paulo estava enfrentando dentro da igreja dos Filipenses. Nesses 3 desafios enfrentados pela igreja, ensinos que corrompiam a espiritualidade, falsos líderes dentro e fora da igreja, intrigas entre lideranças. Alguém quer comentar alguma coisa? Pode. Por exemplo, depressão. Tem um autor, Philip Yancey. Ele tem um livro que diz, o título do livro é Perguntas que necessitam de respostas. Uma delas é, por que o Evangelho é conhecido como o Evangelho da Graça, o Evangelho da Liberdade, e os consultórios de psicólogos e psiquiatras estão cheios de cristãos? Por que que a maior parte, conversei com uma pessoa essa semana e disse o seguinte, dependentes de drogas, dependentes químicos, a maior parte dos internados em clínicas, a maior parte, chega de 70%, são de desviados da igreja. E aí, há um outro líder que trabalha diretamente com a FEBEM, por muitos anos, ele se assustava quando ele chegava a primeira vez trabalhar com um grupo e ele perguntava o nome das pessoas que estavam ali, nome daqueles jovens que estavam na FEBEM, agora Fundação Casa. Ele perguntava o nome. Como é seu nome? Moisés, Josué, Davi, Mateus, Lucas, João, todos filhos de crentes. E aí eu pergunto quantas pessoas que vão à igreja, nunca mais querem saber de igreja, porque a igreja feriu o coração delas. Tem uma repórter, Marília, não vou lembrar o sobrenome dela. Ela escreveu o livro com o seguinte tema, Feridos em Nome de Deus. Aí a resposta é, as pessoas estão depressivas, estão cansadas e exaustas, porque tiraram o foco de Jesus. Elas entram numa igreja, o foco não é Jesus. Mas o foco são as tradições, são os ritos, os legalismos, o amor ao dinheiro, tudo aquilo que nós vemos aí, mundo afora ou igreja adentro. Então essas coisas, quando a igreja deixa de apontar a Cristo, alegrai-vos no Senhor. Se nós tirarmos o Senhor de foco, a alegria também vai embora. É o que o apóstolo Paulo trabalhando. A igreja não pode perder esse foco. Então, se a igreja perder esse foco, deixar de olhar a obra de Cristo e colocar o peso sobre as nossas vidas, nós vamos entrar na mesma depressão que muitos estão vivendo. A outra questão, quando fala da falsa circuncisão, é exatamente o que Paulo vai trabalhar ao longo da carta. O que o Evangelho diz? Quando vocês desviam do Evangelho, vocês vão seguir falsos líderes. Mas é aquilo que a nossa igreja faz. Está aqui os 2 professores da classe de catecúmenos. Quando a gente vai fazer a profissão de fé, uma das perguntas é,
você se submete à liderança dessa igreja. Quem lembra o resto? Enquanto esta permanecer fiel à palavra. Eu sou submisso à autoridade da Igreja Central de Araraquara, enquanto a liderança permanecer fiel às Sagradas Escrituras. A partir do momento que se desviar, eu não estou debaixo da autoridade, dessa autoridade mais. E aí que o apóstolo Paulo fala, acautelai-vos, tem cautela com eles, tome cuidado com eles. Aonde eles estão? Dentro da igreja e fora da igreja. E aí nós corremos sérios riscos. Vamos continuar. Como que Paulo confronta essa realidade na igreja? Primeiro, defendendo a verdadeira circuncisão. Paulo diferencia carne, religiosidade e espírito, verdadeira adoração. Então Paulo ele vai defender, vai tratar esse problema na igreja, apontando a como nós devemos viver. Qualquer atitude nossa que nos leve a confiar em nós mesmos, nós estamos então vivendo a falsa circuncisão. Ou seja, apenas um rito, apenas um ritual, apenas uma tradição religiosa, mas que não gera nenhuma mudança na minha vida. Não gera nenhuma mudança, uma transformação dentro do meu coração. E era o que estava acontecendo com o judeu. Ele se firmava apenas naquilo que era a sua circuncisão, na sua carne. E achava que isso não precisaria mudar nada na sua vida. É como muitas pessoas, já conheci um jovem, que ele disse, pastor, para me livrar do meu problema, eu já me batizei pelo menos em 3 igrejas. Já entrei em água, já desci as águas, já fiz de tudo, mas nada muda, eu continuo do mesmo jeito. Por quê? Porque nos apegamos à forma, a rituais, a tradições. Então, se eu fizer diferente, nada mais somos do que supersticiosos. É aquele negócio que um torcedor sempre está com a mesma meia, aquele outro que sempre vai numa entrevista de trabalho é sempre com a mesma camisa. Por quê? Porque aquilo ali vai dar sorte para ele. Então uma coisa que nós olhamos, por exemplo, quando a gente falta um domingo à noite, a gente fala assim, eu precisava ter ido, porque parece que a semana não flui. Querido, o domingo à noite é um culto de ações de graças por aquilo que Deus me concedeu. Mas nós olhamos com uma boa obra que eu faço no domingo, para Deus me abençoar ao longo da semana. E aí, com toda sinceridade, apesar da comparação ser um pouco forte, qual a diferença de um passe num centro espírita? Aonde eu vou, tomo um banho, e ali a semana vai ser limpa, vai ser suave. Então, ou seja, eu não consigo ouvir a igreja como um ato de gratidão do meu coração para com aquilo que Deus fez na minha vida, e a partir disso um crescimento espiritual, alimentar a minha vida daquilo que Deus fez. Mas não, eu torno isso um rito religioso, porque se eu não for, a minha semana não vai ser tão boa assim. E aí qualquer coisa, eu tropeço na segunda de manhã, já vem na minha cabeça. Não fui na igreja ontem. Se eu tivesse ido, essa pedra não estaria na minha frente. E aí então nós começamos a ver como nós somos religiosos. E não a espiritualidade. É a questão de entender que apenas domingo à noite é a minha vida com Deus. Apenas aquela 1h30 é a minha vida com Deus. Mas durante a semana, é outra realidade. Sou eu tomando conta da minha vida. Então o apóstolo Paulo vai ensinar a verdadeira adoração. A segunda forma que o apóstolo Paulo vai confrontar é exemplificando por sua própria vida. O apóstolo Paulo não vai apontar o dedo para ninguém. Ele vai olhar para si e ver como ele caminhou errado até conhecer a Cristo Jesus. Ele vai olhar para si e vai dizer, circuncidado ao 8º dia. Aqui a lei pedia, ele cumpriu desde o seu nascimento. Ou seja, tudo o que a lei pedia, Deus chama Abraão e fala, Abraão, pega todas as crianças no 8º dia do seu nascimento, circuncida essas crianças. E esse será o povo, será o meu povo, essa será a marca de pertencimento. Linhagem de Israel. Ou seja, ele vai deixar claro que ele é descendente de Abraão, da tribo de Benjamim, descendente do rei Saul. Hebreu de hebreus, quando ele fala hebreu de hebreus, ele está dizendo, na minha casa nós falamos o hebreu, nós falamos o hebraico, nós guardamos as tradições do povo judeu, nós não negociamos. E aí um exemplo, quando a gente olha, você conhece um chinês, qualquer lugar do mundo que ele esteja, quando ele vai conversar com os seus familiares, ele fala chinês. Mas se você pega um brasileiro que mora em outro lugar, ele vai falar
dentro da casa dele, o inglês, o espanhol, ou seja, qual for o país que ele vai morar. Ou seja, ele não pode falar assim que ele é uma família de Brasil de brasileiros. Ele é um brasileiro de brasileiros. Não. Por quê? Porque ele negociou a sua tradição. E aí, nesse caso, então, ele fala, eu sou hebreu. Então, se alguém guarda alguma coisa aqui, se alguém é apaixonado por esse povo, ninguém mais do que eu. Ele vai falar, quanto à lei, fariseu, doutor dessa lei. Quanto ao zelo, era perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ninguém podia apontar o dedo para mim sequer. Ou seja, tudo aquilo que um judeu deseja na sua vida eu alcancei. Tudo aquilo que qualquer pai almeja para o seu filho, eu alcancei. Ninguém poderia apontar uma falha sequer na minha vida. Então, se alguém pudesse confiar na carne, ninguém mais do que eu. É olhar para nós e falar, se alguém dessa igreja tentaram achar um exemplo perfeito de membro dessa igreja, é só olhar para mim. Não perco um culto, dou dízimo toda vez que posso. Eu vou lá todo domingo, dou meu dízimo, toda quarta dou meu dízimo. Eu faço ofertas, ajudo missionários. É como aquele fariseu que se coloca em pé e começa a bater no peito dizendo assim, olha, eu sou bom. Ou seja, o apóstolo Paulo fala, se alguém poderia confiar na carne, mais do que eu, ninguém poderia fazer isso. Então, o que estava acontecendo é que muitos deles estavam apenas confiando naquilo que eles faziam. E aí o apóstolo Paulo confronta de duas formas, defendendo a verdadeira circuncisão, que é no coração do homem, e exemplificando por sua vida. Na segunda parte desse texto, o apóstolo Paulo vai falar primeiro da questão da igreja, os desafios enfrentados pela igreja. Agora os desafios enfrentados por cada um de nós. A nossa espiritualidade. E o primeiro desafio que ele lança, consideramos-nos perfeitos demais. Consideramos-nos perfeitos demais. É o que o texto que nós lemos. Quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro. Ele olha o passado da sua vida e fala, tudo isso para mim era um motivo de lucro, motivo de honra. Eu tinha orgulho daquilo que eu era, daquilo que eu fazia. Então, em cada momento, quando eu parava para conversar com alguém, eu falava, prazer, eu sou o Paulo, hebreu de Hebreus, da tribo de Benjamim. Ele se apresentava. Por quê? Porque era lucro isso para ele. Ele criado aos pés de Gamaliel, tudo aquilo que ele conhecia da lei, irrepreensível, é lucro. Mas aí então ele fala, nós nos consideramos perfeitos demais. É o que ele vai trabalhar no texto seguinte aí do capítulo 3. Quando ele fala então, não que eu já tenha recebido, ou tenha já obtido a perfeição. Por que Paulo vai falar isso à igreja? Porque muitos membros daquela igreja se achavam perfeitos. Aí no versículo 15 ele fala, todos pois que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. Então o apóstolo Paulo escreve a carta àquela igreja dizendo, olha, vocês têm um senso de justiça própria muito grande. E aí nós só vamos entender isso quando nós olhamos para o outro e pegamos a nossa vida como referência. O apóstolo Paulo poderia chegar para qualquer membro daquela igreja. Vamos comparar a nossa vida? Vamos ver quem até aqui andou melhor com Deus? Mas o apóstolo Paulo, ele não cai nesse risco. Mas ele começa a apontar dentro daquela igreja pessoas que achavam que por sua justiça própria iriam para o céu. Domingo eu comentei, depois do sermão, com uma pessoa que tem dois tipos de crentes. O crente enxada e o crente guarda-chuva. Sabe a diferença entre eles? O crente enxada é quando o pastor fala de bênção, prega a bênção, pega enxadão e é minha. Mas quando o pastor exorta a igreja, procura corrigir a igreja, é um guarda-chuvinha que só cai do lado. Aí fala, pastor, devia pregar de novo, porque tal pessoa não veio. Pastor, que mensagem, olha, muito boa mesmo. Para mim não foi tão boa assim, pastor, mas... Ou seja, eu sou perfeito demais, eu sou bom demais, então não adianta exortar. Não tenho o que me corrigir. É que o apóstolo Paulo fala, eu sou irrepreensível. Então não adianta exortar. Então o apóstolo Paulo fala,
quanto à nossa espiritualidade, nós nos achamos perfeitos demais. Basta fazer uma boa ação que nós já começamos a achar que nós ganhamos um crédito com Deus. Basta dar a água para alguém que pediu na porta de casa, você entrega a água, a primeira coisa que você faz é pôr o pescocinho para fora e olhar se os vizinhos estão vendo. Aí alguém fala assim, olha, esse sim é crente. E aí nós corremos o risco de confiar na nossa própria justiça. Paulo destaca o seu próprio erro. É estranho o apóstolo Paulo falar que foi um erro. Paulo não está falando de pecado. Paulo não está falando de atitudes que feriram pessoas. Paulo não está falando de atitudes que seria vergonhoso falar como ele era. Mas Paulo fala de virtudes. Paulo está trabalhando com aquela igreja as questões que falavam exatamente de virtudes. Ou seja, ele fala de obediência, comprometimento, zelo com coisas referentes a Deus. Quando Paulo exemplifica através da sua própria vida o que é toda a justiça própria, ele está falando de atitudes que nós precisamos ter. Zelo com as coisas de Deus, obediência à palavra do Senhor, ou seja, o comprometimento total com aquilo que Deus fala, exatamente o que ele estava dizendo. Mas qual é o erro do apóstolo Paulo então? Se tudo o que ele fez era exatamente o que a lei requeria, o que o apóstolo Paulo considera como erro, como refúgio para a sua vida? Como uma coisa que ele deveria jogar fora? Por que o apóstolo Paulo fala que aquilo que era perfeito se transformou em refúgio na sua vida? Qual que foi o erro? Onde está o erro nisso? Coisas boas se transformarem em coisas ruins. Qual é o erro que o apóstolo Paulo está dizendo? Exatamente. Ou seja, ele focou nas suas atitudes, nas suas obras. Ele olhou então para aquilo que ele fazia. Então ele olhava para si, o que as pessoas dizem hoje. Eu não preciso ir à igreja para que eu possa ser de Deus. Ou seja, eu sou bom demais, eu não bebo, eu não fumo, eu não mato, eu não roubo, eu não faço nada. Eu sou uma pessoa perfeita, eu não sei porque as coisas não acontecem para mim. Eu não sei porque as coisas não caminham na minha vida. Eu sou uma pessoa perfeita. E aí então nossas orações muitas vezes é, Senhor, eu tenho feito isso. Senhor, o Senhor viu que eu ajudei as pessoas, agora tenta ajudar a minha vida também. E aí tentamos negociar, barganhar com Deus. E aí que muitas igrejas, principalmente das teoria da prosperidade aí, que faz um ato de fé. Dá mais que você vai receber. Olha para si, dá uma atitude boa diante de Deus, que Deus vai se constranger com isso e vai te abençoar. E aí então, o apóstolo Paulo mostra que o erro que ele tinha era, se alguém pudesse confiar na carne, eu mais do que qualquer um outro aqui. Paulo considera tudo como perda. No versículo 7 ele diz, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. E essa frase é interessante. Apenas renunciamos em prol de algo melhor. Nós só renunciamos algo se for para pegar uma outra coisa que seja melhor. Ninguém vai abrir mão de alguma coisa por algo inferior. E aí então quando o apóstolo Paulo considera tudo como perda, é porque algo maior tinha do que tudo aquilo que ele havia plantado ao longo da sua vida. 3 razões para não confiarmos na carne. A primeira delas, não gera resultados. Apesar de boas intenções, não garante bons resultados. Apesar de boas intenções, não nos garante bons resultados. Não gera, apesar de boa aparência, não garante mudanças significativas e definitivas. Apesar de tentarmos mudar aparentemente a nossa vida, não vai gerar mudanças profundas, significativas e definitivas na nossa vida. É por isso que algumas pessoas que se tornam religiosas, você olha para ela, ela colocou a Bíblia no braço, ela vem todo o culto agora, mas está olhando para si mesmo. De repente essa pessoa esfria e é aquilo que nós costumamos dizer, a primeira aprovação que surge,
a pessoa abandona o barco. Por quê? Porque a aparência, apesar de boa aparência, é o que o apóstolo Paulo fala aos Colossenses. Pode até ter aparência religiosa, aparência espiritual, mas não tem valor nenhum contra a sensualidade. A primeira oportunidade cai de novo. E também, apesar da aparência espiritual, não garante a salvação. Apesar de aparência espiritual, não garante a salvação. Nós voltamos àquele primeiro tipo de religião que tem no mundo. Apesar da pessoa olhar, está fazendo bem para ela, o que a gente fala. Não importa a religião, se estiver fazendo bem para você, está tranquilo. A pessoa até melhorou depois que começou a ir lá no centro espírita, depois que começou a frequentar o candomblé, depois que começou a frequentar tal lugar, a pessoa até melhorou. Ela está num semblante mais alegre. Apesar de boa aparência, não garante a salvação. E aí, queridos, quando nós olhamos essa realidade, Paulo considera tudo isso como refúgio, por causa da sublimidade de Cristo Jesus. O texto que nós lemos continua, versículo 8, sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para conseguir Cristo Jesus, e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Nós falamos de 2 desafios enfrentados pela igreja dos Filipenses. Primeiro, o desafio quanto à igreja, a liderança daquela igreja. Depois, quanto aos cristãos daquela igreja, os membros daquela igreja, o perigo da espiritualidade baseada apenas na justiça própria. E o apóstolo Paulo vai falar das recompensas, dos desafios, agora a recompensa em olhar para Cristo Jesus, permanecer em Cristo. A primeira delas, a justificação. A justificação. Queridos, qualquer atitude nossa, qualquer boa ação nossa, não vai nos tornar pessoas justas. Por quê? Porque toda atitude nossa é contaminada pelo pecado. Qualquer ação nossa em direção a Deus seria inaceitável. Então não teria como eu oferecer um sacrifício a Deus, sendo pecador, porque iria contaminado pelo pecado aquilo que eu estaria oferecendo. Então partir do homem o desejo da salvação, partir do homem qualquer obra para que seja salvo, não é bíblico. Porque toda obra, eu dei o exemplo aqui da água que a gente dá para um próximo. Eu já olho cheio de arrogância no coração, porque eu estou fazendo uma boa ação. Já é contaminada pelo pecado, já vem a vaidade junto com aquilo que eu estou fazendo. Então quando eu olho, por exemplo, pessoas que dizem que a salvação é por obras. Como que pode ser uma boa ação se eu estou dando algo para que eu seja salvo? Não existe boa ação se eu estou pensando em mim. Se eu vou fazer uma atitude para que eu possa ganhar a salvação, é contaminado pelo pecado, é egoísmo, nada mais do que egoísmo. Eu estou dando um alimento para a pessoa perder a fome que ela estava, enquanto eu alcanço a vida eterna. Aonde há boa obra nisso? O apóstolo Paulo vai falar então de justificação. É interessante que ele fala não de justiça própria, mas a justiça de Deus. A justiça de Deus. E nós poderíamos trabalhar essa questão de justificação horas e horas. Mas resumindo, nós tínhamos uma dívida com Deus. A justiça de Deus deveria ser paga. Qual que era a justiça que Deus requeria? O que Deus requer na sua justiça? O salário do pecado é a morte. Aquele que pecou deveria pagar. Isso era o que a justiça de Deus pedia. Então quando a gente fala Deus é amor, Ele pode salvar a todos. Ele é amor, mas também é justiça. Então o amor dele não iria suprir a toda a questão da sua justiça, porque ele não poderia negociar o seu próprio caráter. A justiça dele, então, quando pensamos, então nós vamos sofrer as consequências disso. A justiça precisaria ser paga.
E quando Jesus fala, se possível, passa de mim, esse cálice, o que estava no cálice que Jesus estava dizendo? Toda a ira de Deus. Porque naquele cálice estava o seu e o meu pecado. Toda a ira de Deus é colocada sobre Cristo Jesus. Então tudo aquilo que a lei requeria estava sobre Jesus. Então, ou seja, quando Jesus entrega a sua vida naquela cruz, Ele dá a possibilidade de sermos justificados. Ou seja, tornarmos justos não pelas nossas obras, mas pela obra de Cristo Jesus naquela cruz. Ninguém é salvo pelas suas próprias obras, mas salvo mediante a obra de Cristo Jesus naquela cruz. Ou seja, tudo que o meu pecado tem um preço a ser pago. Cristo pagou esse preço. Então, me tornou justo diante de Deus, justificado. E aí a certeza, o que Paulo está dizendo? Não tendo justiça própria, que tudo que eu fiz até hoje, se eu não conhecesse a Cristo, não teria valor nenhum. Então, toda a nossa religiosidade, se não conhecermos a Cristo Jesus, não tem valor nenhum. É aquilo que tem um padre aí que está o vídeo correndo todas as redes sociais, onde ele corrige um erro histórico dentro de uma igreja. Quando ele fala então que as pessoas esqueceram de olhar para Cristo, porque Cristo é o Salvador. E começaram a olhar para as coisas que cercavam a Cristo, ou seja, a religiosidade da igreja. E ele aponta, então, nós não devemos esquecer que Cristo é o que nos salva. Mas é uma coisa que é esquecido, por quê? A pessoa era boa, agora foi para o andar de cima porque ela ajudava as pessoas. Não é o que a gente escuta sempre? Mas, ou seja, a justiça é a que Cristo cumpriu. A justiça de Deus esteve sobre Cristo Jesus. E aí essa justificação, mediante a fé em Cristo, é entender que a obra que Deus aceita diante dele é a obra de Cristo. Se nós somos salvos por uma obra, é apenas a obra de Cristo naquela cruz. Justiça que precede de Deus, não do homem. Então olhar para nós e falar que eu posso ser salvo porque eu sou bom, não. Mas é a justiça que Deus cumpriu em uma fé salvífica. Não é apenas acreditar em Deus, mas é uma fé direcionada à cruz de Cristo. A mensagem da cruz como nós cantamos. Então é entender que aquilo que Cristo realizou naquela cruz, a fé que Deus deposita no meu coração, aponta para a cruz. Tira de mim qualquer sentimento de a justiça própria. Entender que ao olhar para mim, eu só vou enxergar a minha vida naquela cruz. Tudo o que eu fiz está naquela cruz. Todos os meus erros e os meus acertos. E aí é um erro que nós cometemos nas nossas orações. Que nós só confessamos os nossos pecados. Mas, queridos, Karl Bosman, um pastor americano, que sempre já é mais brasileiro do que americano, doutor no livro de Salmos, no Antigo Testamento, um dia ele pregou no seminário dizendo que nós precisamos nos arrepender das nossas más obras, mas também das boas obras. Porque o pecado me afasta de Deus. Mas não se esqueça que uma boa obra também nos afasta de Deus. É eu achar, por exemplo, prego um sermão, eu acho que aquele foi bom demais. No próximo eu não preciso de Deus. Já sou bom o suficiente para fazer isso. Então uma boa atitude minha, talvez vai dar uma autoconfiança tamanha que eu tire Deus do foco. Então eu preciso, Senhor, que eu não seja justo pelas minhas obras, que eu não confie nas minhas boas ações, mas que eu possa confiar apenas no que Cristo fez naquela cruz. Então uma fé salvífica, uma fé que aponta para a obra de Cristo e tira de mim qualquer possibilidade de confiar nas minhas próprias atitudes. Segunda recompensa, a santificação. O apóstolo Paulo fala conhecer a Cristo Jesus. Um relacionamento profundo e transformador. A palavra conhecer perdeu um pouco o significado nos nossos dias. Quando você fala, eu conheço seu Osiel. Aí eu pergunto, onde ele nasceu? Quantos irmãos ele teve? Conta para mim aonde ele trabalhou.
Não, o seu Zé lá da igreja, aquele senhor que está sempre sentado ali, sempre participando, não é ele. Não, conhecer profundamente. O problema é que as pessoas conhecem a Deus, mas não na sua profundidade. As pessoas conhecem a Cristo, mas não de um relacionamento próximo com Ele. Elas sabem resumir a vida de Jesus morrendo na cruz, mas não sabem o porquê. Cada dia de Jesus, o que Ele fez, o que Ele realizou, o que Ele fez naquela cruz, ou seja, tudo o que Deus fez por nós. Um dia, uma pessoa que é filha de um homem que lidera uma comunidade cristã, e aí a gente estava conversando, e aí a pessoa tocou no assunto dos 10 mandamentos. Mas eu queria que a minha filha aprendesse os 10 mandamentos. E eu não lembro de todos eles. Falei, pega a Bíblia e lê com ela, mostra para ela na Bíblia. Na Bíblia? Como assim na Bíblia? Não, pega a Bíblia, pega o texto dos 10 mandamentos e mostra. Está na Bíblia os 10 mandamentos? Não sabia. Uma mãe querendo educar uma filha de 10 anos, 10, 11 anos, que não sabia que os 10 mandamentos estavam na Bíblia. E queridos, meu pai sempre dizia uma frase. Tudo que ele dizia, falava, como está na Bíblia. 1000 chegarás, 2000 não passarás. Como está na Bíblia. E aí, ou seja, o que mais pessoas tentam adivinhar o que está na Bíblia. E aquilo que está na Bíblia, a gente não acha que virou um ditado popular. Quantos jovens já ouvi dizendo assim, aquela música do Renato Russo, que inspiração, né? Que eu queria falar, se eu falasse a língua dos homens, dos anjos, e não sei o quê. Nossa, que sabedoria daquele homem. É Bíblia. E aí se transformou em algo popular. Então a gente não tem um conhecimento profundo. O conhecer a Cristo é uma troca. Quando mais ando com Ele, mais os seus trejeitos, mais a mania dele, o seu olhar, o seu amor, começa a fazer parte da minha vida. Então quanto mais próximo eu ando de Jesus, a realidade é que mais na justiça dele eu vou acreditar, mais nas obras deles eu vou procurar viver. Mas quando eu me afasto de Jesus, eu vou enxergar apenas eu mesmo. E aí eu corro o risco de ser religioso. O poder da sua ressurreição. Queridos, o apóstolo Paulo fala isso aos Filipenses. Ele faz esta oração, a carta aos Efésios, dizendo que a igreja experimentasse essa ressurreição, ou seja, tirar de nós qualquer possibilidade de achar que as nossas atitudes nos trouxeram benefícios, mas entender que agora em Cristo Jesus eu recebo uma nova vida. As coisas velhas ficam para trás. E aí eu tenho a certeza do perdão, por quê? Porque uma nova vida eu tenho agora em Cristo Jesus. É o que Paulo fala aos Gálatas, que já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então entender que a sua morte pagou a justiça de Deus, perdoou os meus pecados, mas a sua ressurreição me trouxe uma nova vida. Entendendo as mudanças significativas e profundas na minha vida. Se eu não passar, então, pela morte de Cristo Jesus na cruz e experimentar da sua ressurreição, eu vou continuar vivendo a minha velha vida. Eu posso ter mudanças na minha vida diária, eu posso ter atitudes boas, mas eu não tenho mudanças significativas e profundas. O que diz a nossa confissão de fé quanto aos eleitos de Deus? Quem são os eleitos de Deus? Como nós saberemos quem são os eleitos de Deus? Ao longo da vida. Como chegarão no final da vida? Se continuarão perseverantes na fé. É dessa forma que descreve como nós saberemos se nós somos eleitos ou não em Cristo Jesus. Quando chegarmos no final da nossa caminhada, se nós andamos o tempo todo em Cristo Jesus. Caso contrário, eu posso andar 50 anos e de repente abandonar todas as coisas. Mudança de aparência, uma religiosidade, mas não uma fé baseada então aí na ressurreição de Cristo. E a comunhão dos seus sofrimentos. Entender que há um preço a ser pago. A necessidade de ver que aquilo que Cristo fez na cruz me traz também a necessidade de compreender o seu sofrimento. Tem um livro, já vou lembrar o nome do autor, o tema é Dando Continuidade aos Sofrimentos de Cristo. Vivendo essa realidade de hoje. E Paulo vai falar disso, de enfrentar agora a sua nova fé e abraçar a sua fé de tal forma que vai carregar a sua cruz e não vai olhar para trás. Não vai olhar para trás. Por quê? Porque agora entendeu que isso vale a pena. Andar com Cristo é o único significado que tem na nossa vida. E por último, última recompensa, a glorificação. Conformando-nos em sua morte,
e alcançar a ressurreição. Nossa crucificação em Cristo, a certeza da nossa vida eterna, daquilo que Deus vai nos conceder. Ele diz assim, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos, para que isso se confirme na salvação eterna, para que se confirme quando Cristo vier buscar a sua igreja, eu poder ir com Cristo e ter a certeza da minha eterna vida diante de Deus. É nesse momento que Paulo então conclui dizendo, a religiosidade me vai fazer olhar apenas este mundo, mas a espiritualidade bíblica vai fazer olhar a minha eternidade na presença de Deus. Vai ter a certeza que na ressurreição de todas as coisas, Cristo vai me trazer para junto dele, e assim eu vou passar a eternidade diante de Deus, como é promessa dele, essa vida eterna que foi prometida a cada um de nós. Então o que Paulo fala aos Coríntios, aquele que pensa apenas neste mundo, o que ele é? É o mais infeliz de todos os homens. Mas Paulo fala, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Se eu passar pela morte, eu tenho a certeza da minha vida eterna com Deus. Por quê? Firmado em mim mesmo? Não. Porque eu olho para a cruz. Eu olho para a cruz e entendo que a mensagem da cruz é que me traz salvação. É a obra de Cristo Jesus naquela cruz que me dá a salvação. Não é a minha religiosidade, não são as minhas obras, mas é entender, não são os rituais que eu já passei dentro da minha igreja, mas é entender que eu olhei para a cruz e a cruz me trouxe salvação, não os rituais que eu fiz até hoje. Então, algumas religiões ensinam que você deve passar por vários rituais e ao longo da vida você vai construindo a sua salvação. A Bíblia nos ensina que apenas olhar para a cruz de Cristo, entender que a morte dele foi a minha morte, a sua ressurreição me trouxe uma nova vida. Isso é aprender da salvação e encontrarmos a justificação. As minhas obras, eu preciso, lembra que eu coloquei? Só troco algo por algo melhor. Então eu troco as minhas obras pela sublimidade de Cristo Jesus. Ou seja, pela obra realizada por Jesus naquela cruz. Estiveram conosco na internet, Araraquara 8, Uberaba e São Paulo 2, Uberlândia, Rio de Janeiro, Ribeirão Preto, London, deve ser Londres, isso dificulta a vida, gente. E Bebedouro 1. E total 17 pessoas conectadas pela internet. Querido, nós daremos continuidade a esse estudo na próxima quarta-feira, estudo da carta aos Filipenses. É um desafio que nós temos ao longo da carta de entender que nós podemos viver a alegria constante. Paulo está preso, sofrendo na prisão, a possibilidade de ser condenado à morte, mas ele fala de uma alegria de estar no Senhor. Ele fala de um sofrimento na prisão, mas ele fala que esse próprio sofrimento trouxe benefícios a Cristo Jesus, porque dentro da prisão a fé era pregada. Então a igreja se motivou a anunciar ainda mais o Evangelho. Então desafios nós teremos diariamente, mas as recompensas serão maiores. E resumindo hoje, o maior desafio que nós temos é nos livrar de nós mesmos. O desafio maior que nós temos é nos livrar de nós mesmos. Qualquer sentimento de justiça própria que nos traz ali a possibilidade de nos afastar de Deus, nós corremos grandes riscos. E olhar para Cristo Jesus como a sublimidade de conhecer a Cristo. Amém? Alguém quer comentar mais alguma coisa antes de encerrarmos? Então, a morte de Cristo trouxe vida. Não, a morte no sentido do velho homem. Então, ou seja, a minha vida eu preciso olhar como crucificada também naquela cruz. É por isso que o apóstolo Paulo sempre usa em Cristo Jesus. Ou seja, estar em Jesus. O estar em Jesus é naquela cruz. Ou seja, eu estava naquela cruz com Jesus. Tinha um pastor que ele ia numa igreja, ele não conhecia a pessoa e falava assim,
já vi você em algum lugar, faz tempo, uns 2000 anos, não é naquela cruz? Então, ou seja, nós nos encontramos naquela cruz. E aí, por exemplo, só para a gente terminar com uma polêmica, quando fala-se de batismo por imersão, por aspersão, não, tem que ser batizado por inteiro, porque a Bíblia fala, nós somos sepultados com Cristo Jesus na semelhança da sua morte pelo batismo. Quando fala sepultados com Cristo Jesus, é que nós passamos pela morte semelhantes a Cristo Jesus naquela cruz. Não está falando do ato do batismo, mas o ato que me leva ao batismo, ou seja, a morte de Cristo naquela cruz. Eu fui sepultado com Cristo Jesus. Porque as pessoas dizem, mas tem que ser inteiro, porque ninguém é enterrado só a cabeça. Então não é o sentido que o texto está falando. Está dizendo, sepultados com Cristo Jesus. É entender que eu também passei pela morte. E aí então por isso que nós temos a vida eterna. Então o salário do pecado é a morte, eu morri naquela cruz, junto com Jesus. E hoje eu tenho a certeza da vida eterna. Então aquilo que Jesus fala, João vai registrar em João 11 ali até o 13, que ele vai dizer o quê? Que aquele que está em Jesus, mesmo que passa pela morte, viverá eternamente. Ou seja, o preço foi pago. Agora nós temos a certeza da eternidade, e ele fala de eternidade com Deus. Essa é a nossa vida eterna diante de Deus. Amém? Tem alguém nos visitando pela primeira vez hoje? Opa, tá lá. Apresenta aí para nós, Lucas. Washington. Estava achando ruim Londres, já apareceu Washington. É daqui de Araraquara mesmo? Pariri. Seja bem-vindo, Deus abençoe. Depois a igreja vai dar um abraço. O Lucas já dá um abraço aí pertinho. Depois a igreja vai abraçar. Tem mais alguém? Temos lá a família da Elaine, tudo aí. Deus abençoe. Sejam bem-vindos. Fique muito tempo. Samuel fez assim, né? Brincadeira, não fez nada. Vou colocar ele em dificuldade de chegar em casa hoje. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse tempo que tivemos aqui. Lembrando aos casais que ainda não deram o nome, hoje é o limite para você dar o nome, participar do encontro de casais no próximo sábado aqui na igreja, às 8 horas da noite, com o tema O Valor da Aliança. As crianças já não têm mais como fazer a inscrição? Não sabe? Hora Kids? No máximo uma criança. Então, sexta-feira, a igreja seja em oração. Sexta-feira as crianças terão Hora Kids. Vão passar sexta-noite até sábado de manhã no Bet Shalom. Tempo especial de oração, de busca por Deus. E graças a Deus que eu tenho visto as crianças orando, os adolescentes surpreenderam na semana passada, semana de oração. A maior parte das pessoas que aqui estavam eram os adolescentes. Então, uma nova geração dando valor à oração. E a gente precisa resgatar esse valor mesmo no nosso dia a dia. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, por essa noite, pelo privilégio que tivemos, ó Deus, de estarmos na Tua casa, ó Deus, na Tua presença, como igreja, como família do Senhor, ó Pai. E assim, ó Deus, nós pedimos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor nos ensine mais a Tua palavra. Sabemos, ó Deus, que é tão complicado entender o plano da salvação, ó Deus, não porque ele seja complicado, é porque nós nos achamos justos demais, ó Deus, perfeitos demais, ou que as nossas obras, ó Deus, devem ser aceitas pelo Senhor, já que nos esforçamos para fazê-las. Mas, ó Deus, nós precisamos entender que é o Senhor que nos amou, é o Senhor que vem ao nosso encontro, é o Senhor que decidiu nos salvar, ó Pai. É Cristo Jesus que decidiu entregar a vida naquela cruz, para, Deus, que se cumprisse a justiça do Senhor. E assim, ó Deus, apenas mediante a fé, que o Senhor deposita no nosso coração, ó Deus, nos ensinando a olhar para Cristo Jesus, a obra que o Senhor faz no coração de cada um de nós, somente essa nos traz a salvação. Então livra-nos, ó Deus, de nós mesmos, de qualquer sentimento de justiça própria, para que possamos, ó Deus, olhar em todo o tempo para Cristo Jesus, que a nossa alegria esteja nele, que a nossa vida esteja nele, para que possamos desfrutar dessa intimidade com o Senhor, ó Pai. Abençoe a cada um de nós, seja conosco ao longo dessa semana, seja, Deus, com os nossos familiares, sustentando a cada um de nós. Nós te agradecemos, ó Deus, por aqueles que nos acompanharam pela internet. Abençoe a cada um deles, ó Deus, os seus familiares. Agradecemos pelo Washington, ó Deus, que estava conosco nesta noite. Seja o abençoando grandemente, ó Deus, cuidando do seu coração.
e dando sempre o privilégio de andar na Tua presença, ó Pai. Abençoe também a família da Elaine, do Samuel que estão conosco, ó Pai. Abençoe, Deus, cuidando do coração de cada um deles, ó Pai, para que também andem sempre na Tua presença. Obrigado por tudo, ó Deus, em nome do Senhor Jesus e para a glória do Senhor. Amada igreja, ide em paz, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai, a presença, o consolo, o poder do Espírito Santo de Deus, e esteja sobre nós, igreja do Senhor, e sobre toda a sua igreja espalhada por toda a face da terra, desde agora e para todo sempre.